Oruan foi solto e eu quero que você entenda como o crime organizado está por trás disso. Eu separei aqui algumas matérias que primeiro eu quero relembrar. Eu vou explicar a questão legislativa, se era para ter sido solto ou não, quem é o ministro que o soltou, vou explicar coisa por coisa, beleza? Para vocês poderem entender. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês entendam o seguinte sobre a prisão de Oruan, beleza? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu quero relembrar vocês que ele já tinha sido preso anteriormente, certo? Oruan, dia 26 de fevereiro deste ano, 2025, ele foi preso em flagrante por favorecimento pessoal, acusado de abrigar um foragido da justiça. Vocês lembram daquele caso que foram na casa dele e encontraram um criminoso foragido do Comando Vermelho na casa dele? Ele foi liberado para assinar um TCO e responderá em juizado especial, que hoje é crime, beleza? Só que assim, também em fevereiro, ele sofreu mandado de busca e apreensão por disparo de arma de fogo e encontraram no condomínio dele armas falsas. Você não pode ter simulacro de arma, beleza? Certo? Também, no dia 20 de fevereiro, ele também foi detido, certo? Porque lembra que ele ficou dando um cavalo de pau em frente à polícia? Beleza, pegaram essas três coisas aí, certo? O que acontece? Relembrando vocês, Oruan foi preso, beleza? Por que ele foi preso? Vamos lembrar, certo? A prisão do Oruan aconteceu dia 22, quando o rap se entregou à polícia. Se entregou, vírgula. Ele fugiu da polícia e foi cercado pela autoridade policial, beleza? Um dia após a Justiça do Rio pediu um mandado de prisão preventiva. Ele é indiciado por 7 crimes. Tráfico de drogas, crime inafiançável, guarde essa informação. Associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Jogou pedra em policial. A prisão, a principal acusação é de que ele teria tentado impedir a apreensão de um adolescente conhecido como Menor Pio, suspeito de tráfico e roubo durante uma ação realizada na noite anterior. Casos de presos considerados de altíssima periculosidade são analisados pelo Conselho de Inteligência das Polícias do Estado do Rio de Janeiro. O colegiado avalia aspectos como reincidência, gravidade dos crimes, uso de violência, vínculo com organizações criminosas e comportamento após a prisão. Oruan foi encaminhado para a penitenciária no complexo de Bangu 3, onde permanece custodiado. E nessa penitenciária ele foi classificado como alta periculosidade. Beleza? Pegaram até aí? Vamos agora para outra história, que essa história vai fazer sentido no final. Já ouviram falar da Operação El Patrum? Operação aqui na Bahia, no meu estado, em Feira de Santana. Beleza? O que acontece? Primeiro eu vou explicar a operação e depois explicar o que aconteceu depois, beleza? A Operação El Patrum foi deflagrada em 2023 e teve como um dos alvos o deputado estadual Kleber Christian, conhecido como Binho Galinha. Na época foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de 200 milhões das contas bancárias investigadas, sequestro de 26 propriedades urbanas e rurais e suspensão de atividades econômicas de 6 empresas. As investigações apontaram que o grupo é suspeito de lavar dinheiro de jogo de bicho, agiotagem, receptação qualificada e desmanche de veículos. É uma organização criminosa que trabalha com a receptação e desmanche de mercadoria roubada. Em um dos imóveis inspecionados pela polícia foram encontrados milhares de peças de carros. Entre os presos são 3 policiais militares e famílias do deputado. Beleza? Aqui está explicando o que cada um fazendo na organização criminosa, certo? Bruno, o que isso tem a ver? Prestem atenção, segura isso aí. Notícia de hoje agora, galera. Oruan obtém do STJ liminar para deixar a prisão preventiva, certo? O STJ revoga a prisão preventiva do cantor Mauro Davi, beleza? Conhecido como Oruan. Até a notícia, essa Secretaria de Penitenciária do Rio não havia sido notificada oficialmente e aguardava a aplicação dos canais competentes para a adoção das medidas cabíveis. Oruan, portanto, segue preso. O rap está detido desde 22 de julho, foi o que nós acabamos de ler, beleza? Eu quero ler aqui para vocês a decisão do juiz. Na decisão liminar, o ministro relator Joel Lampaciornik determinou que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas. Nós vamos ler a lei da prisão preventiva e a lei das medidas cautelares, beleza? Como comparecimento periódico em juízo, proibição de mudar de endereço, entrega de documentos, entre outros. A edificação das medidas ficará a cargo do juiz responsável pelo caso na ação do Tribunal do Rio. Segundo o ministro, o decreto de prisão preventiva tem como base fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de drogas. Vamos lá? Não foram apontados dados concretos para justificar a segregação provisória, no caso prisão, nem mesmo a quantidade de entorpecente, que era 73 gramas de cocaína. Pode ser considerada relevante ponto para autorizar por si só a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerado sua primariedade, já foi preso antes, coitado, o juiz não sabe, né, não leu,
E seus bons antecedentes. Oruan, um cara que foi preso 3 vezes tem bons antecedentes? Como assim? Um cara sendo investigado por 7 crimes tem bons antecedentes? Observação também. O juiz fala que os fundamentos são genéricos ao crime de tráfico de drogas, mas ele não foi só preso pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso por outros 6 crimes. O juiz não deve ter lido o acordo, né? A sentença. Para o ministro, o juiz da primeira instância usou argumentos vagos para se reportar o risco de novas práticas criminosas e de fuga. Oruan fez um vídeo falando que se ele fosse pro morro, nenhum policial pegaria ele. Sendo que o recorrente primário teria se apresentado espontaneamente. Não se apresentou espontaneamente. Ele foi cercado pela polícia para cumprir mandado de prisão. Beleza? Aí, beleza, Bruno, o que tem a ver alhos com bugalhos? O que tem a ver a operação de Binho Galinha com o crime organizado com a soltura de Oruan? Pasmem, galera. Pasmem. Ainda esse ano, Joelan Pacionic anula a operação, liberando todos os criminosos da operação principal. Beleza? Vamos lá. O STJ anulou os efeitos da Operação Patrão, que tem como alvo o deputado estadual Kleber Christian. Lembrando, a operação que achou milhares de peças no desmanche, beleza? A decisão foi tomada por Joelan Pacionic, relator do caso. O parlamentar foi denunciado, o que eu li antes, beleza? E, galera, no mesmo ano, coincidentemente, o mesmo ministro profere 2 decisões, ao qual ele... Assim, só para explicar uma coisa. De acordo com o STJ, o início da investigação foi baseado em um relatório do COAF. Lembrando, a investigação começou em 2023. Nós estamos em 2025. Solicitado diretamente pela polícia. No entanto, um entendimento recente reconhece a ilegalidade desse tipo de acesso. Mas na época da operação, era válido. O que esse cara tá falando? Mas, coincidentemente, o mesmo juiz libera 2 atuantes de facções criminosas poderosíssimas do Brasil. Mas pode ser que ele tenha seguido a lei. E a obrigação dele é seguir a lei, correto? Será mesmo se ele seguir a lei? Primeiro vamos analisar a polícia e o juiz da primeira instância. Será que o juiz decretou a prisão preventiva de forma certa? Vamos analisar. Quando é que se aplica a prisão preventiva? Em qualquer fase do inquérito policial ou instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, requerendo ao Ministério Público, querelante, mediante representação de autoridade policial. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública por conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova existência de crimes e indícios suficientes da autoria. Eu acho que tem um vídeo. Galera, eu vi esse vídeo. Não tô maluco, né? O próprio Oruan gravou um vídeo também falando. Tô maluco? Hein? Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada. Crimes inafiançáveis. Caso o juiz não saiba, tráfico é crime inafiançável. Nos crimes afiançáveis, quando se apurar o processo que o indiciado é vadio. Gente, eu jurava que o Oruan fez um vídeo falando que a polícia não ia pegar ele no morro, se ele fosse pro morro. Será? Nos crimes dolosos, embora afiançáveis, quando o réu tenha sido condenado por crime da mesma natureza. Ele ainda não foi condenado, né? Mas tem um crime da mesma natureza correndo, que é abrigar criminoso, beleza? A prisão preventiva em nenhum dos casos será decretada se o juiz verificar provas constantes dos autos agentes ter praticado as condições. Beleza? O juiz poderá revogar a prisão preventiva, certo? Se verificar falta de motivo que a subsista. E como de novo decretado. Então vamos analisar primeiro. Parabéns ao juiz que decretou a prisão preventiva, parabéns à autoridade policial que requeriu. Tudo diante da lei. Beleza? Vamos analisar agora a lei das medidas cautelares. Certo? Para ver se o juiz aplicou a medida cautelar de forma certa. Ou será que, de novo, coincidentemente, ele liberou a facção criminosa, alguém vinculado à facção criminosa de graça, sabe? Vamos lá. As medidas cautelares serão aplicadas. 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Adequação de medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condição pessoal do indiciado ou acusado. Beleza? Vamos analisar agora. Poderão ser aplicados isolados ou cumulativamente. Serão decretados por juiz, beleza? Vamos pegar aqui uma parte que é importante. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo, aquilo que nós já vimos antes, beleza?
Vamos lá. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, caso de Oruan, ou por ordem escrita e fundamentada em autoridade competente em decorrência de sentença em trânsito e julgado. Beleza. As medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternadamente combinada pena de privativa de liberdade. Opa! Nós temos pena cumulativa no caso de Oruan. Foram 7 crimes. Opa! As medidas cautelares não se aplicam à infração a que não foi isolada, cumulativa ou alternativamente combinada em pena de privativa de liberdade. Opa! A prisão poderá ser efetuada em qualquer momento do dia, respeitando a inviolabilidade do município, beleza? Aqui é território se for fugir do território. Separado em cela, beleza? Tem uma coisa legalzinha aqui que também é o seguinte. Cadê aqui embaixo? Qualquer fase de investigação. Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência e instituição criminal para assegurar a aplicação da lei penal, como nós lemos antes, beleza? Só que aí, o que a gente desce? Quando a gente analisa as cautelares, quais são as formas de cautelares? A primeira é a prisão domiciliar, beleza? A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Poderá substituir prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, cuidando de menor de 6 anos, beleza? Ou com deficiência e gestante no 7º mês. Gente, Oruan não tem mais de 80 anos, não tem doença grave, não está cuidando de criança de 6 anos, até 6 anos, né? E não é gestante. Até onde eu sei, Oruan não está grávido. Beleza? Se alguém provar que Oruan é menina e está grávida, é outra coisa, beleza? Agora, vamos ver as outras medidas cautelares então, que não são prisão domiciliar? Vamos lá. Quais são as medidas? Comparecimento periódico e juízo, que no caso as medidas que o juiz aplicou, beleza? Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, no caso da cidade, recolhimento domiciliar no período noturno e de folga, suspensão da exercício da função pública, se for autoridade pública não é no caso, beleza? Internação provisória, fiança, beleza? E monitoramento eletrônico. Galera, só para deixar muito claro, vocês entendem o quanto essa decisão ela é um absurdo e é completamente ilegal? Quando a gente fala que o Brasil já virou um narco-estado, é porque assim, não vão acusar o juiz. É só muita coincidência ele aplicar uma decisão ilegal. Beleza, muita coincidência. Sendo que ele já tinha feito isso esse ano mesmo para livrar uma organização criminosa. Né? Coincidência pura. E com essa coincidência, eu encerro o Ímpeto Notícias. Espero que vocês gostem. Aqui nosso programa ele explica, ele mostra a lei para vocês e demonstra o quanto o Brasil é complicado. Então, muito obrigado a todos que assistiram e vejo mais vocês no nosso programa. Até mais.